Maria Lúcia, bom dia. A gente viu que essa semana, né, o cupom mais uma vez aumentou, né, o percentual da taxa de juros, né? O que a gente, se a gente olhar para o lado, a gente vê que o mundo inteiro tem feito o oposto, né? Tem segurado as taxas de juros como uma tentativa de né, tentar recuperar a economia aí tão devastada pela pandemia, né? Por que que a gente insiste em fazer o contrário? Então, Isabelle, não tem justificativa para essa alta da Selic. Não tem justificativa técnica, não tem justificativa econômica, não tem justificativa social. É uma medida suicida. E isso não é só. No quadro de pandemia, isso fica ainda mais escandaloso. Mas essa questão do juro alto, acho que todo mundo lembra, né? Do ex-vice-presidente de Lula, José de Alencar, um empresário, toda vez que ele tinha espaço na mídia, ele falava dos juros. E ele falava, olha, ele, um empresário da área de tecidos, lá em Minas Gerais, ele falava claramente, as indústrias só sobrevivem com juro baixo. Ele repetia, e falava que o juro tinha que ser baixo para as empresas acessarem o crédito, porque quando as empresas acessam o crédito, elas investem no seu negócio, elas geram emprego, elas produzem mais, e as pessoas empregadas vão consumir mais, vão demandar mais. É bom para o comércio, é bom para a indústria, é bom para o governo que arrecada em todas as operações. Ele vivia repetindo isso, e isso é lógico, isso é uma coisa que não precisa ser economista nem da área de finanças para entender. E agora, em plena pandemia, quando muita gente está desempregada, o consumo reduziu porque o comércio ficou fechado durante meses, né, funcionando precariamente, só com delivery e tudo mais. Essa crise se aprofundou. Então, o mundo inteiro está praticando taxa zero, taxa negativa, apesar da inflação. Inclusive, nos Estados Unidos, eles estão lá com uma inflação de mais de 4%. E a taxa lá está entre 0 e 0,25, porque lá não é uma taxa só, é um espaço. Está entre 0 e 0,25, mas está sendo praticada zero. Então, ela está negativa, porque ela não está cobrindo sequer a inflação. O que o Banco Central faz aqui no Brasil? A inflação subiu, o juro precisa subir. Como assim? Primeira pergunta que ele tinha que fazer. A inflação subiu? Por que subiu? Aqui no Brasil, a inflação sobe, tem subido por causa do preço dos combustíveis, em primeiro lugar. E quando a gente fala do combustível, a gente está falando de todos os combustíveis, do diesel, da gasolina, do gás de cozinha. E por que está subindo assim? Por causa da política de preços adotada pela Petrobras, como se nós importássemos 100% dos derivados que são extraídos aqui, beneficiados aqui e distribuídos aqui. Então, por que a gente adota a política de preço de importação? Não é o preço internacional, não, viu? É o preço de importação. É como se nós pagássemos o custo da empresa lá fora para extrair, para beneficiar, para transportar de navio até aqui, descarregar todas as taxas, distribuir. Por que faz isso aqui no Brasil? Por que a Petrobras adota essa política? Desde Pedro Parente, essa política foi adotada. É uma política que só beneficia as empresas internacionais de petróleo que querem vender aqui a sua gasolina. Se a Petrobras adotasse uma política de preço correta, computando o custo do petróleo extraído aqui, colocando lucro em cima e tudo mais, nenhuma empresa internacional conseguiria competir aqui. Então, essa política de preço para beneficiar as empresas de petróleo internacionais
é que leva o preço do combustível no Brasil a ser essa indecência. E o preço do combustível afeta todos os outros preços, porque o Brasil, grande, imenso, tudo depende do transporte. Então, a inflação aqui é provocada por essa política de preço errada dos combustíveis. A mesma coisa acontece com o preço da energia. O preço dos alimentos, por uma política agrícola e agrária completamente equivocadas. Nós poderíamos ter agricultura familiar que, de fato, coloca a comida nas nossas mesas e comida saudável. Nós poderíamos ter polos de agricultura familiar em 100% dos municípios brasileiros, porque nós temos clima bom, água, terra boa, de ponta a ponta nesse país. Então, nós poderíamos ter alimentação próxima, saudável, barata, resolvendo, inclusive, os problemas urbanos aí, de favelização, de desemprego. Mas olha a política agrícola aqui no Brasil, é toda voltada para o agrobusiness, que o lucro fica todo com as grandes corporações, inclusive multinacionais, e deixam aqui só o dano ambiental. E ainda viram as costas para o povo brasileiro porque preferem lucrar. Quando o dólar dispara, igual disparou agora na pandemia, as empresas do agrobusiness que processam carne, arroz, etc., preferiram vender lá fora, ganhar em dólar. E o preço aqui dentro ainda subiu por causa do dólar. Então, gente, está tudo do avesso. Aliás, um artigo nosso do Observatório de Finanças que eu coordeno, da CBJP, da CNBB, está lá, vivemos no avesso do país que poderíamos. E o Banco Central é o maior responsável por isso. Porque essa política monetária suicida aplicada aqui, juro alto, amarra tudo. Essa subida da Selic em 1%, 5,25%, é um suicídio, é um crime de lesa pátria.